Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos então hoje mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor. Estamos lendo no livro de Gênesis, o capítulo 13 hoje. Então vamos orar pedindo para que Deus esteja conosco nesse momento, nos revelando aí o que é necessário ser revelado na palavra dele. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Pai, que Tu esteja aqui conosco hoje através do Teu Santo Espírito, Senhor. Oh Deus, te revela, Senhor, através da Tua Sagrada Escritura. Te revela a nós, Senhor, segundo aquilo que nós precisamos ouvir nesse momento. Cada um de nós, seja lá o dia e o horário e onde nós estivermos, seja qual for a situação que nós estivermos passando neste momento, fala conosco de forma individual e pessoal, Senhor, porque Tu é um Deus amoroso e cuidadoso. Vasculha os nossos corações e fala aquilo, Senhor, que vem direto do Teu coração, do Teu Espírito para o nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém. É isso, vamos começar então? Aqui no capítulo 13, nós temos assim: Abrão e Ló se separam, esse é o título. No versículo 1 diz: Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Então lembra, que ele já tinha algumas riquezas quando saiu lá da terra da família dele, E lá de Harã, quando ele começou a sua jornada em direção a Canaã, e quando ele passou ali por aquele episódio onde a esposa dele, Sarai, ficou lá, no palácio com o rei do Egito deu muitas riquezas, mais riquezas e gados e coisas para ele também. Então ele acabou saindo aí, apesar dele ter mentido, de ter cometido um erro, ele acabou saindo mais rico, mais abençoado financeiramente falando, do que quando ele chegou ali no Egito. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Então, mais uma vez, ele volta aí, Aqui a gente vê, sabe o que me remete aqui? Que Deus orientou para que ele seguisse num lugar, num determinado caminho. Por causa de uma dificuldade que foi a fome, ele se desviou desse caminho, e foi para o Egito. E aí aconteceu todo esse episódio lá, da mentira, da esposa dele ter ficado no palácio, com o rei do Egito. Mas em algum momento, Deus ouviu ali as preces de Sarai, e fez com que o rei do Egito, ele devolvesse Sarai para Abrão e mandasse Abrão embora. Deus usou, na verdade, o rei do Egito para que fizesse com que Abrão voltasse ao caminho certo, porque ele se desviou do caminho. Não era para ele ter ido para o Egito, não era para ele ter feito o que ele fez por conta própria, sem orientação de Deus. E olha como a palavra de Deus diz: ele voltou aonde ele já tinha estado, e ele chegou num altar em que ele já havia feito. E ali ele adorou o Senhor. Então ele volta novamente para o caminho onde Deus tinha orientado ele ali. E ali ele adora o Senhor. Eu creio que ali ele reconheceu que nesse momento ele tinha saído, dos caminhos de Deus. E se fosse eu, no caso, agradeceria muito a Deus pela misericórdia dele ter me colocado de volta no caminho, Porque Deus é assim, Deus é maravilhoso. Mesmo quando a gente toma as decisões aí por conta própria, toma aí a gente acaba colhendo as consequências, dos nossos erros, mas Deus sempre com amor, com graça, com misericórdia, nos pega pela mão e nos coloca de volta no caminho melhor para nós, aquele que ele escolheu. Então continua assim lá no versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles eram muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló:
Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então chegou um determinado momento, né? Que olha Deus colocando de novo as coisas no lugar onde ele gostaria que estivesse. Lembra quando Deus disse para Abrão que era para ter saído da casa da sua parentela, ele e a esposa dele? E ele acabou obedecendo, mas obedecendo em parte porque ele levou o Ló junto, né? Que era o sobrinho dele. Agora Deus, de uma maneira aqui, ele está fazendo com que os dois se separem, né? Porque esse era o plano original de Deus. Deus queria que Abrão estivesse só, né? Para que conseguisse cumprir aquilo que Deus quer na vida de Abrão, né? E Ló aqui, no caso, de alguma forma estava atrapalhando o que Deus queria fazer na vida de Abrão, né? Então, chegou no momento em que Deus disse, pronto, agora tu, né, tu trouxe Ló, fez aquilo que tu queria, né, de acordo com o teu coração, mas agora tá na hora de tu fazer o que eu quero, né, e vamos ajeitar isso aí. Então, tu vê que Deus, ele abençoou Ló, né, porque Ló, assim como Abrão, tinham muitas coisas, muitas riquezas, financeiramente falando, Ló também era bastante abençoado ali por Deus, né, por viver ali na casa de Abrão. E Abrão, então, disse para Ló, olha, não é bom que nós fiquemos brigando, então escolhe. Diz, essa terra é muito grande, né? Vasta, escolhe para qual lado tu quer ir, né? Vai morar de um lado, que o lado que tu escolher, eu vou para o outro lado então. E vamos ver então o que Ló escolheu. No versículo 10 diz assim, Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como um jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então aqui nós temos Ló tomando uma decisão não tão boa, né? Na verdade, uma péssima decisão, a gente vai ver lá pra frente. Abrão disse para ele escolher, e os olhos de Ló se fixaram no quê? No rio, né, que passava por aquele lugar, pela beleza daquele lugar, né? E certamente ele sabia que naquele lugar ali existia muito comércio, um forte comércio. E o comércio trazia riqueza para o lugar. Então ele sabia que esse lugar onde tinha Sodoma e Gomorra eram lugares prósperos, né? Onde tinha muita riqueza. Então ele olhou para esse lugar e viu uma grande possibilidade de ele prosperar ainda mais, né? De ter uma vida aí farta, falando financeiramente também, né? Então foi isso que chamou a atenção dele e ele seguiu para esse lugar, fazendo com que Abrão ficasse em Canaã, que era onde realmente Deus queria que ele ficasse, né? Então, os planos de Deus aí, apesar de todas as voltas, né, que deram por causa das decisões aí erradas, né, do ser humano, Deus sempre acaba trazendo aí o seu plano, porque a palavra de Deus diz que quando Deus quer, não há quem impeça, né? Então, Deus querendo, nem a gente mesmo consegue, né, fazer com que não dê certo. No final, Deus sempre dá um jeito de nos colocar de volta no caminho. Lá no versículo 14 diz assim, ó, promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim, Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores grandes de Mamre,
perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Então nós vemos aqui o que Abrão fez. Abrão ouviu a voz do Senhor. Senhor falou novamente com ele, dizendo, né, repetindo novamente a promessa que ele tinha feito, né, enfatizando, olha a promessa que eu fiz para ti, que tu vai ter uma, né, a tua geração vai ser muito grande. Imagina, maior do que a quantidade de areia, de pó, de grãozinhos de areia, de grãozinhos, né? Então, assim como ninguém consegue contar a quantidade de grãozinhos de areia que existe, assim seria a descendência de Abraão. É muita gente, né? E muita gente abençoada, né? Porque Deus disse, será uma bênção para todo o mundo. Então, glória a Deus por isso, né? Deus aí repetindo e confirmando no coração de Abrão aquilo que ele já tinha prometido antes, né? E Abrão então ouve a voz do Senhor, recebe essa promessa de Deus no seu coração, faz mais um altar, agora o terceiro altar, né? Faz mais um altar e agradece a Deus, né? E o louva e adora o Senhor, né? Por tudo aquilo que ele já vinha fazendo, por tudo aquilo que ele fez na vida de Abrão, pelo cuidado que ele estava tendo e também pelas promessas que iriam se cumprir lá na frente. Então Deus é muito incrível, é maravilhoso e nos mostra aqui mais uma vez a importância de nós estarmos seguindo, ouvindo a voz do Senhor, né? Muitas vezes lendo a palavra, meditando, nos calando, para que nós possamos realmente, ao refletir a palavra de Deus, escutarmos aquilo que Ele tem a nos dizer, né? A palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, né? Ela não é para ser lida como um livro qualquer, é um livro santo e é através desse livro que Deus fala conosco e nos revela a sua vontade, né? Então, sempre devemos pedir orientação de Deus ao ler este livro e sempre lermos com temor, com respeito que é devido, porque essa palavra é uma palavra viva e é uma palavra santa. Então, por isso hoje vamos agradecer a Deus por todos esses ensinamentos e que Ele possa, né, estar conosco durante todo o dia e que nós possamos meditar nessa palavra, né, continuar meditando nessa palavra durante todo o dia. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Oh Senhor, quanta coisa tremenda tem o Senhor para nos revelar através dessa Tua palavra. Quanto ensinamento precioso o Senhor traz, Senhor, à luz através da Tua Sagrada Escritura. Oh Senhor, oh Deus amado, durante tantos e tantos anos o Senhor usou homens, Pai, de todos os lugares, de todas as formas, Senhor, para deixar registrado num livro santo, num livro vivo, Pai, do qual através do Teu Espírito Santo o Senhor ainda pode falar conosco até os dias de hoje. Oh Deus, esse cuidado e esse amor, Pai, que Tu tem conosco, que Tu sempre teve desde o dia da criação, Senhor. Oh Senhor, queremos Te agradecer, Pai. Queremos Te agradecer porque apesar de nós, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, Senhor, o Senhor continua tendo graça e misericórdia nas nossas vidas, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos pegando pela mão, como crianças, Pai. Oh Deus, oh Senhor, louvado seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre, Pai. Esteja conosco, nos orientando, guardando nossas vidas, Pai. Que possamos tomar boas decisões a partir de hoje. Oh Deus, que possamos todos os dias, Senhor, buscar mais sabedoria em Ti e orientação, Pai, para que as nossas decisões tragam consequências boas, tanto para nós como para aqueles que dependem de nós, para os nossos familiares, para nossas casas. Em nome de Jesus, Santo Deus de Israel. Aleluia. Amém.